O choro agudo de um recém-nascido rompeu o silêncio da sala de parto, ecoando pelos corredores do hospital. Victor, sentado em um banco do lado de fora, estremeceu como se uma corrente elétrica tivesse percorrido seu corpo. O coração disparou, batendo descompassado como as asas de um pássaro ferido. Ele se levantou de um salto, os dedos se fechando e se abrindo em punhos nervosos, como se buscassem algo para se agarrar. Viktor Alexeyevich Rogachev, a voz do médico soou abafada, como se viesse debaixo d'água, através de camadas de algodão. Sou eu, respondeu, avançando com passos incertos. Minha esposa? E o bebê? O médico, um homem de cabelos grisalhos, tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz com um gesto lento, quase cansado. Um movimento que se gravou para sempre na memória de Victor. Seu filho está bem. 3,6 kg. Um menino forte. As palavras pairaram no ar como uma lâmina prestes a cair. Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés antes mesmo de fazer a pergunta que o aterrorizava. E a Milana? O médico baixou os olhos por um instante, como se buscasse forças. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Houve uma hemorragia grave após o parto. Aquelas lesões antigas na pelve. Nós havíamos recomendado a cesariana, você lembra? O mundo de Victor desabou em um segundo. Anos depois, ele não se lembraria das palavras exatas do médico, mas sim da luz crua das lâmpadas do hospital, que de repente pareciam queimar suas retinas. Do cheiro de álcool e desinfetante, que se transformou em um vapor sufocante, da dor no peito, como se seus pulmões estivessem sendo esmagados por um peso invisível. Eu não insisti o suficiente, foi tudo o que conseguiu dizer, a voz quebrada. Ela queria tanto. Dizia que era assim que todas as mulheres davam à luz, que ela também conseguiria. O médico apoiou a mão em seu ombro, um gesto pesado, cheio de uma tristeza que não precisava de palavras. Não se culpe. Lutamos até o último momento. Ela teve tempo de ver o filho. Só isso. O necrotério era gelado, um frio que penetrava até os ossos. Milana estava deitada com o rosto sereno, como se dormisse. Os cabelos louros emolduravam seus traços, que para Victor eram a coisa mais bela que já existira. Os lábios que pouco antes sussurravam palavras de amor, agora repousavam em um sorriso quase imperceptível. Minha querida, ele tocou sua bochecha, surpreso com a temperatura gélida da pele. Como vou viver sem você? O que direi a ele quando perguntar pela mãe? Não havia lágrimas. Dentro dele apenas um vazio imenso, uma escuridão sem fundo, como um poço sem fim. Filho, murmurou, inclinando-se sobre o pequeno corpo envolto em cobertores. Sua mãe deu a vida para que você nascesse. Eu vou contar como ela era. Prometo. No dia seguinte, Nina Petrovna, a sogra, chegou com os olhos inchados de choro, mas com uma postura que transmitia uma força inesperada. Como você está? Perguntou, abraçando-o no corredor do hospital. Não sei, respondeu Victor com sinceridade. É como se estivesse em um sonho ruim. Preciso resolver papéis, mas não consigo pensar em nada. Só sinto esse vazio. Já viu o neto? Sim. Chamei-o de Timofei, como a Milana queria. Nina Petrovna apertou os lábios em um gesto de aprovação. Certo. Precisamos respeitar a vontade dela. Segure firme, Vitia. Agora é por ele que você deve viver. Ela ficou 2 semanas, ajudando com os preparativos do funeral, permanecendo ao seu lado quando o caixão foi baixado à terra congelada de abril. Os vizinhos cochichavam. Que jovem ela era, uma professora tão dedicada. E agora o marido sozinho com um bebê. Deus do céu, que prova é essa? A primeira noite em casa com Timofei foi um pesadelo. O menino chorava, recusando a mamadeira com a fórmula infantil. Victor trocava fraldas, embalava o filho nos braços, cantava canções de ninar que lembrava da própria infância. Milana, o que eu faço? Sussurrava, olhando para a foto da esposa na moldura. Ele não para de chorar. Será que está com dor? E se eu não perceber? E se eu falhar? Ao amanhecer, o bebê finalmente adormeceu, e Victor permaneceu imóvel na poltrona, com o filho nos braços, com medo de que qualquer movimento o acordasse. Timofei respirava suavemente, os dedinhos se mexendo como se buscassem confirmar a presença do pai. Estou aqui, murmurou Victor. Sempre estarei, filho. No trabalho, o chefe Stepanovs ouviu seu relato confuso, bateu os dedos na mesa e suspirou. Ouça, Rogachev. Você tem direito a 3 anos de férias acumuladas. Isso é o primeiro. Depois, vamos arrumar uma licença sem vencimentos. 6 meses. Você consegue? Consigo, assentiu Victor. Obrigado, Mikhailich. Obrigado por quê? Franziu a testa o chefe. Você está passando por um momento difícil. Vou falar com os rapazes, talvez tenham algo para ajudar.
Muitos têm filhos crescidos, devem ter roupinhas e coisas de bebê guardadas. Os colegas não decepcionaram. Roupas de bebê, cobertores, chupetas. A contadora Zenaída Arkadievna trouxe um pacote cheio de mamadeiras e bicos de silicone. Meu neto já não usa mais. Quase novas. Pegue, Vitia, não recuse. Nikolai, o soldador de mãos hábeis e poucas palavras, apareceu com um balanço de madeira feito por ele mesmo. Para o pequeno. Eu mesmo lixei, tudo seguro, sem farpas. Nos olhos dos trabalhadores mais velhos, Victor via uma expressão estranha, uma mistura de compaixão e admiração, como se a decisão de criar o filho sozinho, sem entregá-lo à sogra ou a um orfanato, fosse um ato de coragem que merecia respeito. O dinheiro evaporava em um ritmo assustador. Fórmulas infantis, fraldas, pomadas, remédios. À noite, Victor sentava-se à mesa da cozinha com uma calculadora somando despesas, e a cada resultado sentia um calafrio. As economias destinadas à reforma da casa desapareciam como neve ao sol. Ele começou a cortar gastos consigo mesmo desde o primeiro dia. Primeiro, deixou de almoçar na cantina da fábrica. Depois adiou a compra de uma jaqueta nova, mesmo com a antiga desgastada nos cotovelos. Trocou as marcas de cigarro por versões mais baratas e em pouco tempo abandonou o vício de vez. Você deveria sair com os caras de vez em quando, Vitia, dizia o mestre Antônio. Não pode se fechar assim. Não tenho tempo, respondia Victor, secamente. E nem condições. Certa vez, enquanto separava as roupinhas doadas, encontrou um envelope com dinheiro no bolso de um casaco infantil. 3.000 rublos. Não era uma fortuna, mas naquele momento parecia um tesouro. Milana, sussurrou apertando o filho adormecido contra o peito. Olha só como as pessoas são boas. Vamos conseguir, não vamos? Temos que conseguir. Nina Petrovna voltou para sua cidade natal após 2 semanas. Tinha seu trabalho a 200 quilômetros dali, e não podia ficar mais. Victor ficou sozinho. Havia momentos em que se sentava no chão ao lado do berço de Timofei e ficava parado, olhando para o vazio, incapaz de se mover. O primeiro mês foi como nadar em águas geladas. Cada dia, uma luta por um pouco de ar. À noite, enquanto embalava o filho chorão, entrava em um estado de torpor, como se sua alma tivesse se desprendido do corpo e o observasse de fora. Um homem jovem com o rosto marcado pela exaustão e olheiras profundas, balançando um embrulho minúsculo nos braços, murmurando palavras, chorando em silêncio. Mas então chegou maio. Pássaros cantavam do lado de fora, os plátanos começavam a reverdecer. Timofei aprendeu a sorrir de verdade, não apenas por causa de cólicas. E uma manhã, ao acordar com a luz do sol no rosto, Victor sentiu algo novo, o desejo de viver. Não apenas sobreviver, mas viver por aquele pequeno ser que respirava suavemente na cama ao lado. Sabe, meu amor, disse, olhando para a foto de Milana. Acho que estamos conseguindo. Ele está crescendo, sorrindo. E sabe de uma coisa? Acho que ele tem seus olhos. Vou contar tudo sobre você quando ele crescer. Que mulher corajosa você era, como amava as crianças. Prometo que ele vai conhecer a mãe que teve. Timofei, como se ouvisse, resmungou no berço. Victor se levantou, endireitou os ombros. Um novo dia começava, e nele cabia ser pai e mãe ao mesmo tempo. Vamos dar conta, murmurou para si mesmo. Não tenho escolha. Quando setembro pintou as folhas de vermelho e dourado, Timofei completou 5 meses. Foi então que Victor, pela primeira vez desde a licença, voltou ao escritório de projetos. Mikhailish o recebeu com um aperto de mão firme. Mudou, hein, Rogachev? Ficou mais, não sei, mais homem, talvez. Victor sabia que estava mais magro, com olheiras fundas da falta de sono. Mas nas palavras do chefe não havia pena, apenas um respeito sincero, daquele tipo que só existe entre homens que entendem o peso da vida sem precisar de explicações. O chefe juntou as mãos sobre a mesa. A gente aqui conversou e a equipe aqui discutiu, Victor. Vamos ajustar seu horário para você. 3 dias por semana no escritório, o resto em home office. Vamos fornecer um computador de trabalho. Como você se sente com isso? Victor engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Obrigado, Mikhailish. Você está me salvando. Já arrumei com quem deixar o Timofei. Sim, a vizinha concordou. Galina Fyodorovna aposentada, mas ainda forte e com experiência. Pede 15.000, Mikhailish assentiu. O importante é que ela trate a criança com carinho. O primeiro ano de trabalho se fundiu em um único dia interminável. Victor acordava às 6, preparava mingau para si e a mamadeira para Timofei. Às 7, Galina Fyodorovna chegava com suas mãos calejadas e olhos bondosos. Vamos, Alexeyevich, vá trabalhar. Nós nos viramos com o Timosha.
Ele voltava às 6 da tarde, alimentar, dar banho, colocar o filho para dormir. Às vezes Galina Fyodorovna ficava um pouco mais, ajudava com o jantar e contava as travessuras de Timofei. O menino está crescendo esperto, igual ao pai. Mas na maioria das vezes Timofei adoeceu. Febre, coriza, tosse. As doenças infantis comuns derrubavam seu frágil organismo. Victor pedia atestados, trabalhava até tarde para compensar os projetos atrasados, fazia caldos, seguia à risca as orientações médicas. Imunidade fraca, explicava o Dr. Krasnov, levantando as mãos. Mas vai fortalecer. O importante é manter a rotina, sair mais para passear. Janeiro de 2022 trouxe um novo marco, a creche. Timofei, quase com 3 anos, um garotinho sério de olhos cinzentos, a imagem viva da mãe, apertou a mão do pai na porta da sala. Papai, você vai voltar? O coração de Victor se apertou. Claro, filho. Eu sempre volto, não é? Lyudmila Borisovna, a educadora de sorriso suave e olhar atento, aproximou-se. Timofei, olha só que trem de brinquedo temos aqui. Você me ajuda a montar? O menino olhou desconfiado para o pai, depois para a professora e assentiu hesitante. Eu busco você à noite, prometeu Victor. Depois a gente conversa sobre seu primeiro dia. Tá bom? Ele saiu com o coração pesado. Durante todo o expediente, olhava o celular a cada instante, temendo uma ligação da creche. Os colegas brincavam. Rogachev, você está que nem galinha choca. Não se preocupe, o garoto não foi para a floresta, foi só para a creche. Mas quando na segunda semana o telefone tocou, todos se calaram. Victor ouviu a voz de Lyudmila Borisovna, apertando o aparelho com os dedos brancos de tensão. Timofei está reclamando de dor de cabeça e a febre subiu. Você pode buscá-lo? Desde então, as ligações se tornaram frequentes. Mikhailish apenas balançava a cabeça quando Victor pedia licença. Vá, claro. A saúde do seu filho é mais importante. A fábrica não reclamava. Timofei adoecia com frequência, mas, entre um atestado e outro, Victor trabalhava por 2, às vezes ficando até tarde para terminar os projetos. Nessas horas, era Galina Fyodorovna quem buscava o neto de criação na creche. A babá se tornou quase parte da família. A vida de Victor transformou-se em uma agenda tão precisa quanto o cronograma da fábrica. Levanta às 6, café da manhã, preparativos para a creche. Depois, trabalho até às 5, buscar o filho, jantar, brincadeiras, banho, história antes de dormir. Quando Timofei adormecia, começava o segundo turno. Lavar roupa, limpar a casa, preparar o almoço do dia seguinte. Nos fins de semana, clínica, se necessário, compras no mercado. Na primavera, quando Timofei completou 4 anos, Victor decidiu matriculá-lo em uma escolinha de futebol. O menino precisa se mexer, disse o treinador, um homem robusto de voz grave. E faz bem para a saúde. Timofei amou o futebol na hora. Victor o observava correndo atrás da bola com as outras crianças, e seu coração se enchia de uma alegria tranquila. O garoto crescia saudável, apesar de todas as gripes, esperto e bondoso. Toda noite, antes de dormir, liam juntos. Primeiro contos de fada, depois histórias sobre a natureza, sobre máquinas. Timofei queria saber de tudo. Aos 5 anos, já raciocinava sobre coisas que deixavam Victor admirado. Papai, por que o sol brilha? O que tem dentro dele? É verdade que as estrelas são outros sóis? Na disciplina, Victor era firme. Se Timofei fazia um birra ou desobedecia, bastava o pai franzir a testa com seriedade. Um homem cumpre o que promete, filho. Se disse que ia fazer, faça. Mas, nos momentos em que o menino o abraçava antes de dormir ou pegava sua mão com confiança durante um passeio, o coração de Victor derretia de ternura. Falavam muito sobre Milana. Na mesinha de cabeceira de Timofei, uma foto, uma mulher jovem, de sorriso doce e cabelos castanhos claros. Papai, conta mais da mamãe, pedia o menino. E Victor falava de como Milana amava seus alunos, de como conseguia lidar até com a criança mais difícil, de como certa vez trouxe para casa um gatinho de rua porque não teve coragem de passar direto. Sua mãe era uma professora muito boa, dizia ele. Adorava crianças. E te amava muito antes mesmo de você nascer. Para os amigos, não sobrava quase espaço. Às vezes, a cada alguns meses, Victor saía com antigos colegas de escola para a garagem do Sergei para sentar, lembrar da juventude, mas, na maioria das vezes, recusava. Não dá, rapazes. O Timofei acabou de se recuperar de uma gripe. Outra vez, pessoal. Amanhã ele vai para a creche, e tenho que lavar as meias dele. Os amigos entendiam, se compadeciam, mas não tinham pena. Sabiam que Victor não gostava disso.
Mulheres apareciam raras vezes em sua vida. A contadora do setor ao lado insinuava um café depois do trabalho. A balconista da seção de laticínios sempre deixava para ele o queijo fresco mais novo e sorria de um jeito especialmente quente. A vizinha do quinto andar, uma divorciada jovem, claramente procurava um pretexto para se aproximar. Mas Victor respondia a todas da mesma forma: desculpe, tenho um filho. Não tenho tempo. Às noites, quando Timofei já dormia, Victor às vezes se sentava à mesa da cozinha e olhava para a foto de Milana. O que você acha? Estou dando conta? Perguntava em voz baixa. Ele está crescendo um bom menino, não está? Teimoso igual a você. Ontem se recusou a usar o gorro. Diz que não é menina, que não sente frio. Todo seu jeito. A resposta era o silêncio, mas às vezes, Victor tinha a impressão de que o sorriso na foto ficava um pouco mais quente nesses momentos. Às vezes adormecia ali mesmo, na cadeira, e acordava com o despertador da manhã, o pescoço dormente e a estranha sensação de que passará a noite inteira conversando com a esposa. Os anos passaram. Timofei cresceu, ficou mais forte. As doenças ficaram mais raras, e o rosto de Victor se iluminava com mais sorrisos. Eles davam conta, os homens da família Rogachev, davam conta sozinhos. O sol de junho inundava o parque da cidade com uma luz morna. Timofei, que acabará de completar 5 anos, corria entre os canteiros, tentando pegar uma borboleta colorida. Timofei, não vá longe, chamou Victor, sentando-se em um banco. Domingo era o único dia em que podia relaxar de verdade, sem olhar o relógio ou pensar nas obrigações. Papai, olha. O menino apontava para um enorme mamangava zumbindo sobre as flores rosadas. Victor sorriu. O filho crescia curioso, cheio de vida. Nos últimos meses até parou de adoecer, como se o corpo finalmente tivesse se fortalecido depois de todas as epidemias da creche. Perto do banco, uma mulher esbelta, de penteado impecável e vestido claro, apareceu. Ao passar, soltou um suspiro. A bolsa escorregou de suas mãos, e seu conteúdo se espalhou pelo chão. Permita-me ajudar. Victor se abaixou automaticamente, juntando os objetos caídos. Cartelas de remédios, frascos de medicamentos. Validol, Corvalol, alguns analgésicos. A mulher, de uma simples febre. O menino corria pelo apartamento com energia de sobra, as bochechas rosadas pelo frio da rua, os olhos brilhando de saúde. Victor observava o filho com alívio, agradecendo mentalmente a Valentina por aquele milagre. Ela, afinal, tinha razão. Sua rotina de cuidados rigorosos, as vitaminas diárias, os chás de ervas, as superfícies sempre desinfetadas funcionava. Quem diria que um dia eu deixaria de me preocupar com gripes e infecções? Pensava ele, enquanto Timofei ria alto, perseguindo o gato pela sala. Mas foi justamente nessa época de aparente tranquilidade que os primeiros sinais de algo errado começaram a surgir. Tudo começou com um detalhe quase imperceptível. Valentina passou a medir a temperatura de Timofei não apenas à noite, como de costume, mas também de manhã, à tarde e, às vezes, no meio da noite. É só precaução, Victor. O termômetro está aqui, não custa nada checar, ela dizia, com um sorriso que não chegava aos olhos. O menino, embora reclamasse, tia Vaia, já fizemos isso, acabava obedecendo, acostumado à autoridade firme da mulher. Depois vieram as perguntas estranhas. Em uma noite, enquanto ajudava Timofei a tomar banho, Valentina perguntou, como quem não quer nada. Você se lembra de como foi quando sua mãe ficou doente, Timofei? Doía muito? O menino, confuso, balançou a cabeça negativamente. Não se lembrava de nada, tinha apenas 2 anos quando Milana faleceu. Ah, é claro, murmurou Valentina, passando a esponja com movimentos mecânicos pelas costas do garoto. Mas você deve ter ouvido seu pai falar sobre isso, não é? Victor, que entrava no banheiro naquele momento, franziu a testa. Por que você está perguntando isso, Vaia? Isso foi há muito tempo. Ela se virou, ainda segurando a esponja, e deu de ombros. Só curiosidade. Às vezes, as crianças guardam memórias que nem sabem que têm. É importante entender o passado para cuidar do futuro, não acha? A resposta soou vaga, quase ensaiada, mas Victor não insistiu. Afinal, Valentina era enfermeira, especialista em saúde infantil. Se ela achava relevante, quem era ele para questionar? Os dias seguintes trouxeram mais peculiaridades. Valentina começou a guardar amostras dos cabelos de Timofei em pequenos saquinhos plásticos, que escondia no fundo da gaveta de seu criado mudo. Para análise de minerais, explicou, quando Victor, por acaso, os encontrou. Às vezes, a falta de zinco ou ferro pode passar despercebida, e eu quero ter certeza de que ele está recebendo tudo de que precisa.
A lógica era impecável, mas algo naqueles fios cortados, como se fossem provas de algo, deixou Victor incomodado. Depois, foram as ligações noturnas. Victor acordava e a encontrava no escuro da cozinha, sussurrando ao telefone com voz tensa. Não, ainda não é a hora. Sim, eu prometo. Só preciso ter certeza de que está tudo pronto. Quando ele perguntava com quem falava, ela respondia sem pestanejar. Ah, é a Maria, minha colega do plantão. Uma paciente complicada, precisamos ajustar a medicação. Mas Victor conhecia a Maria. Era uma mulher pragmática, direta, que jamais ligaria àquela hora para discutir casos. E mesmo assim, ele engoliu a desculpa. Afinal, Valentina era tão dedicada, tão perfeita em tudo mais que duvidar dela parecia um ato de ingratidão. Até que uma manhã, enquanto Timófei brincava no quarto, Victor abriu por engano a pasta de documentos de Valentina, uma pasta que ela sempre mantinha trancada na gaveta de sua escrivaninha. Dentro, entre recibos e anotações médicas, encontrou algo que gelou seu sangue, um caderno de capa preta com páginas e páginas de letras miúdas, datilografadas em máquina de escrever. No topo da primeira folha, um título escrito à mão com caneta vermelha. Projeto Milana, Restauração da Justiça. As mãos de Victor tremiam enquanto ele folheava as páginas. Havia diagramas de horários, os mesmos horários em que Timófei tomava remédios, comia, dormia. Havia listas de sintomas: febre baixa, 37,2 graus Celsius, 14,01, possível início de infecção respiratória. Mas Timófei não estava doente naquele dia. Havia ainda recortes de jornais antigos, com notícias sobre erros médicos em maternidades, e frases sublinhadas em vermelho: negligência fatal, famílias destruídas pela incompetência. E por fim uma foto. Não de Timófei, não de Victor, mas de Milana, a mesma que ficava na estante da sala, só que nesta, alguém havia circulado seus olhos com caneta e escrito ao lado: eles pagaram pelo que fizeram com você. Agora só falta um. Victor sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As peças finalmente se encaixavam, as perguntas obsessivas sobre a morte de Milana, os sumiços inexplicáveis, a fixação doentia pela saúde de Timófei. Valentina não era uma antiga amiga da esposa. Não era uma enfermeira preocupada. Era uma mulher consumida por uma vingança distorcida, que via em Timófei não um menino, mas um instrumento. Ele ouviu passos atrás de si e se virou bruscamente. Valentina estava na porta, ainda de roupão, o cabelo solto sobre os ombros. Seu rosto, porém, não mostrava surpresa. Apenas uma calma aterradora. Ah, você encontrou, disse ela, como se falasse do cardápio do jantar. Eu estava esperando que isso acontecesse mais tarde, mas, tudo bem. Agora podemos conversar sinceramente. Timófei riu alto no quarto ao lado, alheio ao pesadelo que se desenrolava a poucos metros dali. E Victor, pela primeira vez em anos, sentiu um medo primal, não por si mesmo, mas pelo filho. Porque agora ele entendia, com clareza cruel, que havia convidado o perigo para morar dentro de sua própria casa. O pequeno Timófei não havia faltado nem um único dia à creche. Victor se enchia de alegria ao ver o filho ganhar força, tornar-se mais ativo e cheio de vida. Os conhecimentos médicos da Valha realmente fazem milagres, pensava, observando as bochechas rosadas do menino. Foi então que o telefone tocou no meio de um dia de trabalho. Victor terminava o projeto de uma nova semeadora quando o aparelho explodiu em um toque urgente. Victor Alexeyevich, a voz de Lyudmila Borisovna, a diretora da creche, tremia. Venha rápido. Timófei desmaiou durante a atividade. Chamamos a ambulância. O mundo desabou em um instante. Victor mal se lembrava de como atravessou a fábrica correndo, do grito de Mikhailitch atrás dele: pega meu carro, vai ser mais rápido. De como dirigiu pelas ruas nevadas, ignorando todas as regras. Na creche, uma educadora pálida o recebeu. Levaram para o hospital infantil. No pronto-socorro, o médico disse: parece um caso grave de intoxicação. E foi ali, entre os corredores estéreis, que Victor se deparou com o Dr. Krasnow, o homem de cabelos grisalhos e olhar atento que acompanhava Timófei desde o nascimento. Semyon Ilyich, o que está acontecendo com ele? A voz de Victor falhava. O que foi? Krasnow franziu a testa. Um quadro estranho, Victor Alexeyevich. Os sintomas são de intoxicação aguda, mas os exames não mostram toxinas. Nada. O menino está estabilizado, mas o estado é grave. Timófei jazia na UTI infantil, pequeno e frágil, enredado nos fios dos monitores. Victor sentou-se ao lado da cama, pegando com cuidado a mão do filho. Papai está aqui, Malice. Tudo vai ficar bem. À noite, Valentina chegou com uma sacola de frutas, sucos e remédios. Os olhos brilhavam com lágrimas contidas.
O que os médicos estão dizendo? Perguntou enquanto colocava a bolsa sobre a mesa. Pedi folga no trabalho. Ficarei com vocês. Não entendem, Victor esfregou o rosto exausto. Fizeram todos os exames, sangue, urina, fezes. Tudo normal. Nenhum sinal de infecção ou veneno. Valentina sentou-se ao lado da cama de Timófei. Com um gesto profissional verificou o soro. Estranho. E os sintomas? Teve convulsões? Agora está muito fraco, não consegue se levantar. Ela franziu o senho. Vou conversar com os médicos. Talvez tenham deixado passar algo. Os dias seguintes se fundiram em um pesadelo de corredores de hospital, conversas com especialistas e noites em claro ao lado do filho. Timófei ora melhorava, ora piorava, sem motivo aparente. O Dr. Krasnow apenas levantava as mãos. Checamos tudo o que era possível. Pode ser alguma doença rara. Precisamos de mais exames, talvez uma consulta na capital. Doutor, o que meu filho tem? A voz de Victor era um desespero surdo. Diga a verdade, isso é perigoso? Krasnow hesitou e então pousou a mão no ombro dele. Ainda é cedo para afirmar, mas estamos fazendo tudo o que podemos. Valentina não saía do lado deles. Trazia comida caseira, ficava com Timófei quando Victor voltava para casa tomar banho e trocar de roupa. Suas palavras eram um bálsamo. Não se preocupe, Dorogói. Estarei aqui com ele. Sou enfermeira, notarei qualquer mudança. Sua dedicação parecia tão genuína, tão absoluta, que Victor se sentia culpado quando, em meio ao cansaço e ao medo, surgiam dúvidas difusas. Por que Timófei, que não adoecia desde que Valentina entrou em suas vidas, agora estava tão gravemente doente? Por que os médicos não encontravam a causa? Mas a exaustão e a angústia embotavam seus pensamentos, e ele afastava aquelas suspeitas. No 10º dia de internação, Mikhail Titi chamou Victor. Entendo sua situação, Vitya, mas temos um problema. O contrato com a fábrica de Tula está prestes a ser cancelado. Precisamos de você por 3 dias. Não mais. São seus projetos, seu desenvolvimento. Sem você, perdemos um pedido de 1 milhão. Victor balançou a cabeça. Não posso, Mikhail Titi. Meu filho está no hospital. 3 dias, Vika. Depois pode tirar 1 mês de licença. A fábrica pagará o dobro da bonificação. O dinheiro vai ajudar, medicamentos, reabilitação. À noite, Victor discutiu a situação com Valentina. Vai. Ela insistiu. Ficarei com Timófei 24 horas por dia. Sou enfermeira. Cuidarei dele melhor do que os médicos. E o Semyon Ilyich prometeu supervisionar pessoalmente o tratamento. Victor hesitava. Não posso deixá-lo sozinho. E se algo acontecer e eu não estiver lá? Valentina refletiu, então propôs. E se instalássemos uma câmera escondida na enfermaria? Para sua tranquilidade. Você poderá vê-lo a qualquer momento pelo celular. A ideia pareceu uma salvação. Conseguiram colocar um pequeno dispositivo, camuflado como parte de um abajur. Antes de partir, Victor verificou a transmissão. A imagem era nítida, o áudio, claro. Estarei sempre conectado, disse a Valentina, abraçando-a. Obrigado por tudo. Tula o recebeu com uma nevascas e uma enxurrada de problemas de produção. Victor trabalhava do amanhecer até a noite, roubando apenas alguns minutos para checar a transmissão. Timófei passava a maior parte do tempo dormindo. Valentina frequentemente estava ao seu lado, lendo um livro ou falando baixinho com o menino. Na noite do 2º dia, o telefone tocou. Era o Dr. Krasnow. Victor Alexeyevich, o estado dele piorou. Novos sintomas. Queda crítica de glicose no sangue. Estamos tomando todas as providências, mas... Volto imediatamente. Victor já procurava no celular o número de um táxi para a estação. Não adianta, Krasnow interrompeu. Agora o menino está estabilizado. Estamos fazendo terapia intensiva. Você volta amanhã, como planejado. A próxima ligação foi de Valentina. Mili, não entre em pânico. Estou aqui. Os médicos estão fazendo tudo. Timófei é um lutador, vai superar isso. Inquieto, Victor abriu a transmissão. O filho estava imóvel, pálido como um lençol. Não havia ninguém por perto. Decidiu deixar a câmera ligada e colocou o celular ao lado da cama do hotel. No meio da noite, um ruído o acordou. Pegou o aparelho com urgência. Na tela, na penumbra do quarto de hospital, uma figura de branco se movia. Valentina. Ela tirava algo da bolsa. Victor estreitou os olhos, uma seringa. Com movimentos lentos e precisos, ela se aproximou do soro de Timófei, injetou o conteúdo no sistema, depois retirou do bolso do jaleco uma pequena ampola, guardou-a de volta e trocou rapidamente de roupa. O coração de Victor parou. Ele não conseguia acreditar no que via. Reviu a gravação.
Tudo estava claro. Valentina havia administrado algo ao seu filho, algo que não estava prescrito pelos médicos. Ligou para Krasnov, mal conseguindo conter o pânico. Semyon Ilyich, eu vi. Valentina deu uma injeção em Timofei. Não era nada que os médicos tinham receitado, tenho certeza. Krasnov não fez perguntas desnecessárias. Vou agora mesmo para o hospital e chamarei nosso toxicologista. Volte já. Para casa. Victor chegou tarde na noite seguinte. Valentina o recebeu no corredor, calma, com um leve sorriso. Como foi a viagem? Resolveu o contrato? Sim, ele forçou um tom normal. Tudo certo. E o Timofei? Perguntou, enquanto pendurava o casaco. Estável. Os médicos disseram que há pequenas melhoras. Victor foi até a sala, ligou o computador. Olha isso, Valha. Iniciou o vídeo da câmera. Ela assistiu a gravação sem qualquer expressão. Quando terminou, virou-se para ele. E daí? Disse simplesmente. Eu fiz o certo. Victor sentiu um frio penetrante. O que você injetou no meu filho? Insulina, respondeu ela, serena. De ação rápida. O suficiente para causar hipoglicemia, mas não matar. Ainda não. Ela era minha única amiga, repetiu Valentina, como se explicasse o óbvio. E ele a matou. Victor congelou, o telefone ainda pressionado contra a orelha enquanto descava o número da emergência. Não se importou em esconder o gesto. Do que você está falando? Ele é uma criança. Tem 5 anos. Na época nem tinha nascido. Ele foi quem tirou Milana de mim, continuou ela, ignorando sua reação. Ela era minha única amiga na escola, entende? Só ela. Os outros riam de mim, me humilhavam. E Milana me defendia. Até que conheceu você. Arranjou outros amigos. Me abandonou. Victor ouvia, incrédulo. As palavras soavam como delírio, mas a voz de Valentina era firme, convicta. Quando soube que Milana morreu no parto, entendi. Era um sinal. Ela morreu dando à luz ele. Tirou de mim a única pessoa que eu tinha. Agora eu tiro ele de você. Você está doente, conseguiu dizer Victor, a voz rouca. Precisa de ajuda. Os olhos de Valentina arderam com uma luz febril. Ela precisava viver, não esse monstro que roubou tudo de mim. A polícia chegou em 7 minutos. Victor cronometrou. Valentina não resistiu quando lhe colocaram as algemas. Continuou falando, cada vez mais alto, mais desesperada. Ela era minha. Só minha. Amava a mim, não a você. Seus gritos ecoaram pelo prédio enquanto os policiais a levavam. Vizinhos espiavam pelas portas, os rostos pálidos de horror. Victor apoiou-se na parede, sentindo as pernas falharem. Na clínica, Timofei foi submetido a uma desintoxicação de emergência. Glicose intravenosa, antídoto específico. O Dr. Krasnov supervisionou cada etapa do tratamento. Sortudo por terem percebido a tempo, disse o médico severo. Mais alguns dias daquelas injeções, e poderíamos tê-lo perdido. Victor engoliu em seco. Insulina. Em doses crônicas. Exato. É uma substância traidora em mãos erradas. Ela o envenenava aos poucos. Os sintomas batem com intoxicação prolongada, mas os exames não detectavam nada porque o composto se degrada rápido no organismo. Sem provas diretas, nunca teríamos descoberto. Victor olhou para o filho, adormecido sob a soroterapia, e sentiu o gelo se espalhar dentro de si. Durante todo aquele tempo, ele havia deixado um monstro entrar em sua casa. Confiar a ela o que tinha de mais precioso. Valentina foi submetida a exame psiquiátrico, informou o investigador dias depois. Diagnóstico: transtorno de personalidade borderline com elementos de erotomania. Ela era obcecada por sua falecida esposa, acreditava que havia um vínculo especial entre elas. Via o menino como a causa da morte de Milana. Mas por que não o machucou logo de início? Victor apertou os punhos. Por que toda essa farsa de carinho? O investigador suspirou. Pessoas assim constroem esquemas complexos. Ela precisava da sua confiança para ter acesso irrestrito à criança. E hesitou, desfrutava do processo. Do controle sobre você, sobre a situação. Quanto mais tempo durasse, mais prazer tirava disso. Victor cobriu o rosto com as mãos. Eu quase perco meu filho por causa da minha ingenuidade. Você não tem culpa. Essas pessoas são mestres em manipulação. Uma pausa. Ela não sairá tão cedo. Tratamento compulsório em hospital psiquiátrico, regime rigoroso. Seu filho está seguro agora. Mas Victor sabia, a ameaça permanecia. Não nos corredores de um manicômio, mas em sua memória. O medo de perder o que amava. A culpa que parecia nunca se apagaria por completo. Março chegou surpreendentemente ameno.
Raios de sol tímidos espreitavam pela janela do quarto de hospital, onde Timofei completava a 4ª semana de internação. Victor ia todos os dias após o trabalho, ficava até tarde, segurando a mão do filho, contando histórias, jogando damas. A recuperação era lenta, mas constante. No começo, o menino só conseguia sentar. Depois, deu os primeiros passos pelo quarto. Em fins de março, já corria pelo corredor do hospital, devolvendo ao pai esperança e alegria. Papai, cadê a tia Vália? Perguntou Timofei certa vez, montando um quebra-cabeça que o pai trouxera. Victor congelou, buscando as palavras. Ela ficou doente. Por sorte, Timofei não lembrava de nada. O corpo, em sua misericórdia, apagara a memória do pesadelo. Ela não vai mais vir, filho. Victor afagou os cabelos desalinhados do menino. Mas tudo bem. O importante é que você está melhorando. O garoto assentiu, aceitando a nova realidade com a leveza da infância. A gente vai no parque quando eu sarar? Vamos. No parque, no futebol, onde você quiser. Em meados de abril, Timofei recebeu alta. O Dr. Krasnov apertou com força a mão de Victor ao se despedir. O menino está saudável. Sem sequelas. Cuide bem dele, Victor Alexeyevich. E cuide de si mesmo. O julgamento de Valentina ocorreu em maio. Victor compareceu sozinho, deixando Timofei aos cuidados de Galina Feodorovna. Valentina estava atrás das grades, pálida, serena, o olhar vago como se ele não existisse. A ré apresenta perigo para a sociedade, concluiu o perito psiquiátrico. Transtorno de personalidade borderline agravado por ideia fixa. Recomenda-se internação compulsória com vigilância reforçada. Quando o juiz perguntou se o ofendido tinha algo a acrescentar, Victor levantou-se. Não sinto raiva dela. Ela está doente. O importante é que meu filho está bem. Por um instante, algo brilhou nos olhos de Valentina. Surpresa? Arrependimento? Mas apagou-se tão rápido quanto surgira, substituído pelo mesmo vazio. No jardim de infância, Timofei voltou no final de abril. Enquanto assinava os documentos na enfermaria, Victor esbarrou em Lyudmila Borisovna. Ela saía acompanhada de uma menininha de expressão caprichosa. Victor Alexeyevich. A educadora iluminou-se. Que bom que Timóteo se recuperou. Verônica ficou tão preocupada, não é, meu sol? A garota assentiu com seriedade, depois sorriu tímida. Tenho uma boneca nova. Posso mostrar pro Timofei? Claro, querida. Lyudmila afagou os cabelos claros da filha. Victor Alexeyevich continuou baixando a voz. Todos nós ficamos muito abalados com essa história horrível. A equipe toda torcia por vocês. Victor assentiu, sem saber o que responder. Nos olhos de Lyudmila não havia curiosidade ociosa ou piedade, apenas uma compaixão genuína. Obrigado. O apoio de vocês foi muito importante. Na semana seguinte, cruzava com mais frequência com Lyudmila ao buscar Timofei. As crianças brincavam juntas. Verônica e Timofei desenhavam, construíam castelos de cubos. Quanto a Lyudmila, revelou-se uma interlocutora interessante, culta com um humor sutil, sem afetação. Certa vez, enquanto Victor esperava Timofei terminar de brincar com Verônica, ela sentou-se ao seu lado. Sei como é difícil criar um filho sozinho, disse. Eu mesma criei Verônica por 2 anos. Meu marido morreu em um acidente quando ela tinha 3. Victor olhou para ela com um interesse inesperado. É difícil, sim, principalmente no início. Mas você está indo muito bem, sorriu Lyudmila. O Timofei é um menino ótimo. Gentil, educado. Dá para ver que há muito amor nessa família. O que os uniu foi mais do que a simples afinidade entre duas pessoas. Era o amor pelos filhos, a honestidade nos relacionamentos e, claro, a dor compartilhada. Ambos haviam perdido cônjuges amados, ambos haviam ficado sozinhos com crianças pequenas nos braços. Depois do que aconteceu com Valentina, tenho medo de confiar nas pessoas, confessou Victor certa vez, enquanto sentavam-se em um banco do parque, observando as crianças brincarem. Lyudmila olhou para o horizonte pensativa. É natural. A traição fere mais fundo do que qualquer coisa, mas não dá para viver uma vida inteira com medo. Quando setembro chegou e as primeiras folhas amarelas começaram a dançar nos parques, Victor fez o pedido. Sem pompa, sem exageros, apenas um anel de ouro simples, oferecido durante um passeio à beira do rio. Não sei se escolhi o momento certo, disse ele, fitando-a nos olhos. Mas tenho certeza de que quero estar com você. Lyudmila sorriu. Sim, mas sem pressa. As crianças precisam se acostumarem. E nós também. O casamento aconteceu em novembro, discreto, no cartório do bairro. Como testemunhas estavam os colegas de Victor da fábrica e as companheiras de Lyudmila do jardim de infância.
Timofei, em seu terninho com gravata borboleta, levava os anéis em uma almofada de veludo com a seriedade de um pequeno adulto. Verônica, vestida como uma princesa de contos de fadas, espalhava pétalas de rosa pelo caminho. Um mês antes, eles haviam vendido seus apartamentos de um cômodo, juntado às economias e comprado uma espaçosa casa de 3 quartos em um bairro novo. Victor montou o quarto das crianças com suas próprias mãos, inclusive uma cama de beliche que se tornou objeto de disputa. Quem dormiria no andar de cima e quem ficaria embaixo. Na véspera do ano novo, prepararam um jantar em família na nova casa. A mesa fumegava com pelmeni, o suco de frutas vermelhas cintilava nos copos, e as tangerinas brilhavam como pequenos sóis. Timofei e Verônica se alternavam para contar, animados, sobre suas participações na peça de Natal do jardim de infância. Mamãe Lilda, posso tomar mais um pouco de compota? Perguntou Timofei, estendendo a xícara vazia. Victor congelou. Era a primeira vez que o filho a chamava de mamãe. Olhou para a esposa, seus olhos estavam úmidos. Claro, meu sol, respondeu ela, enchendo a xícara. Mais alguém quer? Eu, levantou a mão Verônica. Papai Vitia, amanhã a gente vai deslizar na ladeira, né? Com certeza, princesa, sorriu Victor. Se o tempo ajudar. Depois do jantar, quando as crianças já dormiam, Victor e Lyudmila ficaram na sala, diante da árvore de Natal decorada. Na prateleira, uma fotografia de Milana. Foi Lyudmila quem sugeriu colocá-la ali, em um lugar visível. Isso faz parte da sua história, parte de você. Victor olhou para as luzinhas piscantes da guirlanda. Pensei uma vez que a felicidade tinha acabado para mim, que a vida havia parado ali. Lyudmila segurou sua mão. Eu também pensei assim. Quando Oleg morreu, achei que o mundo tinha desabado. Mas depois entendi, a vida continua. Pelos filhos, por nós mesmos. Victor olhou para a foto de Milana. Parecia que ela sorria para eles, daquele lugar na prateleira. Depois da noite mais escura, sempre vem o amanhecer, murmurou. Ela está olhando por nós lá de cima e se alegra por termos nos encontrado. Do lado de fora, grandes flocos de neve começaram a cair, macios e brancos como um manto de ano novo. No quarto das crianças, ouvia-se a respiração tranquila de Timofei e Verônica, exaustos após a festa. E na sala 2 adultos que haviam enfrentado dor e solidão, seguiam de mãos dadas, acreditando que a vida pode ser justa, que os verdadeiros valores, família, amor, cuidado, são mais fortes do que qualquer prova. E que para quem não desiste sempre chega um novo dia, cheio de esperança.